Vamos lá, são 12h42, de olho na hora, 12h42 agora. É o seguinte, eu tenho uma história para contar para vocês agora, ao vivo, inclusive, com informações novas do delegado, daquela mulher que caiu do 10º andar de um prédio. Ela morava com o namorado, Morumbi, aqui em São Paulo. Olha lá. O delegado vai falar agora sobre informações que não tinham sido contadas ainda. Essa mulher sobe o elevador brigando com esse rapaz, ela apanha desse rapaz. No estacionamento ela já estava apanhando dele. E esse homem contou várias versões diferentes para a polícia. O delegado que investiga o caso diz que acredita que ele está mentindo. O delegado não pode cravar essa informação porque ele está aguardando outras imagens que devem ser recuperadas de um sistema que gravava essas imagens dentro do apartamento. Enquanto essas imagens não chegam, as imagens do lado de fora do apartamento testemunham contra esse rapaz, porque ele é agressivo, ele bate nela, ele faz ameaça, ele arranca essa mulher de dentro do elevador. E agora, o que mais a polícia descobriu sobre essa história que está chocando São Paulo, hein, Letícia? Passar é um dos principais pontos aqui para a equipe de investigação da Polícia Civil, né? Eu estou ao lado do doutor, que é o responsável por esse caso, né, doutor? É justamente essa câmera de segurança, se existe, né? Se de fato essa câmera, doutor, se a câmera interna ali daquele apartamento pode ter gravado o momento da queda da Catiane. O senhor já afirmou aqui para a gente que essa câmera de fato existe, mas pode não ter gravado, é isso, doutor? Existe a possibilidade do Alex ter apagado alguma imagem? Mais uma vez, obrigada por conversar aqui com a gente do Balanço Geral, doutor. As câmeras de segurança têm um card, um chip, né, que armazena a imagem. Então nós pegamos as câmeras e os cards, são duas câmeras. Isso está sendo analisado por um perito especializado nesse reprodução de áudio e vídeo. E ele, por hora, até agora, a perícia não saiu o laudo ainda, mas tinha arquivos corrompidos, ele conseguiu resgatar esses arquivos. Então, não tem imagem do dia, não tem. A possibilidade de ter sido apagada é quase inexistente, porque até pelo tempo não daria tempo de apagar. E se tivesse no cartão imagem apagada, o perito teria recuperado. Doutor Pietro Antônio, doutor, o senhor sabe de alguma informação além da família sobre o histórico desse casal? Se o Alex já tinha agredido a vítima, se ela já vinha reclamando de alguma agressão, se teve até um histórico com a polícia, a gente sabe que ele já teve várias passagens, né? E quais são essas passagens, doutor? Com a Catiane não consta anterior ato de violência doméstica. A família também não reporta isso. Talvez tenha sido uma crise de ciúme lá por causa de alguma atitude dela na festa. Ele se descontrolou e fez essa bobagem toda, essa tragédia. Mas o histórico criminal dele é de latrocínio, acusado de latrocínio, que é o roubo com morte. Tem outra acusação de roubo. Tem aquela de 2003, quando ele tinha 18 anos, que é o sobrinho, né, do sequestro do sobrinho do Eduardo Suplicy. E tem uma receptação também. Bom, em suma, ele ficou preso quase 20 anos e cumpriu pena em presídios que normalmente são destinados a integrantes do partido da facção criminosa PCC. Doutor, e qual foi a versão apresentada pelo Alex? Ele fala que os dois estiveram ali numa festa e ele chega a falar que o desentendimento no elevador, que agora a polícia tem essas imagens, foi justamente porque a vítima tinha planejado uma viagem de fim de ano para ele, só que ele planejava passar com o filho. É essa versão que ele apresenta aqui para vocês? Já no dia do fato foi colhido o depoimento dele e ele já apresentou essa versão. Que o desentendimento é por causa da viagem, que ele não poderia viajar, ela teria comprado um pacote de viagem de navio e daí seria o desentendimento. Mas é meio que desproporcional a agressividade dele para com ela por esse motivo. Não tem lógica esse motivo. Ele está tão descontrolado daquela forma. Tem cena dele dando murro, dando socos na esposa. Isso não é normal porque está desentendendo de uma viagem. Isso não tem cabimento algum. Então a versão dele é muito fraca e nós estamos somando vários indícios. É como se fosse um quebra-cabeça. Então tem vários indícios ainda a serem montados, né?
Mas o que nós já temos já dá assim uma forte razão de concluir que ele praticou realmente o feminicídio. Ainda sobre as imagens, doutor, o que a polícia já concluiu sobre a dinâmica dos fatos? Eles voltam, de fato, ali durante a madrugada, tem as imagens no elevador, que eles têm uma discussão, ele parece que até vai para cima dela, ela segura o braço dele e depois aparece ele arrastando a vítima para fora ali no hall mesmo do apartamento dos dois. Só que depois a polícia teve acesso a uma outra imagem, né, doutor? Dos dois no estacionamento, que ali, de fato, ele agride, não tem dúvidas, né? É nítida a imagem, que ele agride a esposa. E depois, no elevador, ele chega a falar que volta para lá, ele fala que ele abriu a porta do banheiro ali com o murro. Esse cenário a polícia pôde confirmar ali dentro desse apartamento. O apartamento está com a porta da suíte do casal arrebentada mesmo. A fechadura foi arrebentada com muita violência. A fechadura, ela deslocou da porta. Caiu a fechadura e parte da porta no chão. É uma violência muito grande, porque ele é alto, forte, ele tem 1,90 m e é forte. Então ele diz mesmo que arrebentou a porta do banheiro, ela, a pedido dela, que é uma ação meio sem sentido, até porque a fechadura do banheiro é aquela fechadura fácil de abrir. Dificilmente, muito dificilmente, a pessoa fica trancada no banheiro com aquele tipo de fechadura. Ela querendo é só deslocar para a esquerda ou para a direita e abre a porta. Então ele argumenta que ela pediu para ele arrebentar a porta. Fica meio sem sentido, né? E esse ato violento dele de arrebentar a porta da suíte, do banheiro da suíte, ocorre cerca de 14, 15 minutos antes da queda. Então é uma sequência de atos violentos que vai culminar com ele 1 minuto antes, arrancando ela de dentro do elevador com aquele golpe mata-leão, por exemplo. Doutor Pietro Antônio aqui com a gente. Passaia, muito obrigada pelas suas informações. Passaia, quer complementar alguma pergunta, quer fazer um outro questionamento aqui para o delegado? Miyamoto, eu quero agradecer ao delegado porque ele está ajudando a gente a entender melhor tudo o que aconteceu. Agora vamos supor o seguinte, que não existam imagens suficientes dentro da casa, dentro do apartamento, nem para inocentar e nem para acusar esse rapaz. Vamos imaginar que essas imagens elas sejam neutras. Fora essas imagens de dentro do apartamento, se elas não existirem, o doutor já tem elementos suficientes para colocar no inquérito policial que esse homem, ele realmente é o principal suspeito, para indiciar esse rapaz por feminicídio? Tá certo, Passaia. Doutora, a dúvida do Passaia é justamente se, considerando que essas imagens não existem, as imagens de dentro ali do apartamento, a polícia já tem elementos suficientes para que o Alex seja de fato indiciado com essas outras imagens, com depoimento, né, com as informações que foram confrontadas ali a ele, também a testemunhas? Olha, já temos elementos para dizer que tem fundadas razões para se concluir que ele realmente praticou o feminicídio contra a Catiane. Agora, faltam algumas peças ainda no quebra-cabeça. Tem um laudo pericial de exame do local, do Instituto de Criminalística, que vai chegar ainda. Tem esse laudo das imagens da câmera, que vamos ver se alguém apagou a câmera ou não. Por hora, a informação preliminar é que não. Vamos ver se, de repente, ele consegue as imagens do dia. Seria esclarecedor demais, mas a versão dele não se sustenta. Ele fala que estava perto da suíte e viu a Catiane correndo em direção à varanda. Só que a varanda tem uma tela de proteção. Para ela correr e pular, fica meio assim, impossível de acontecer da forma que ele fala. Por isso que a perícia do local é importante. Os detalhes é que vão trazer à tona a verdade, mas já tem fundadas razões de que o crime aconteceu não da forma que ele fala, e sim da forma que geraria um feminicídio. Doutor, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho. Passaia, a gente segue acompanhando, e também eu conversei com a família da vítima, que afirma que acredita que o Alex seja de fato culpado também e que ele prometeu que iria poder comprovar
com as imagens de dentro do apartamento que ele era inocente, mas com a ausência dessas imagens, a família acredita ainda mais que ele seja de fato o culpado pela morte da vítima. Passaia. Tá bom, obrigado por enquanto, Letícia, doutor Pietro, obrigado também pelas informações. Lombardi tem uma observação? Fazer duas observações juntas ao caso. Primeiro, para quem está morando, uma garota de 25 anos veio do interior do Ceará, não tinha vivência nenhuma aqui em São Paulo, vai e acaba se envolvendo com uma pessoa completamente desequilibrada, desqualificada. Segundo, esse homem passou quase 20 anos na cadeia, não aprendeu nada. Não aprendeu nada e nada. Terceiro, ele foi condenado por latrocínio, roubo grave, seguido de morte. Então, ele tem um jeito super experiente para tentar modificar. Agora, o delegado foi certeiro, falou, ó, já tem todos os indícios para indiciá-lo e eu acredito que ele é o culpado, realmente.